Você já ouviu falar em oração, jejum também, meditação, mas você já ouviu falar em solitude, celebração, simplicidade? Tudo isso são disciplinas espirituais. Mas para que servem essas coisas? A situação que a gente vê é que a nossa cultura, hoje em dia, é muito superficial. Ela valoriza só a aparência e não a essência das coisas. E também a satisfação imediata de todos os nossos desejos ou mesmo necessidades, sem que a gente faça um investimento duradouro. E isso acontece também dentro da igreja. O que a gente vê por aí é um ensino bíblico raso e a gente se preocupando com experiências fúteis. Por exemplo, que roupa eu vou usar para ir para a igreja? E os nossos maiores problemas, na verdade, são todos de origem espiritual. Todo o resto é consequência disso. E quando a gente percebe isso e tenta resolver, por melhores que sejam as nossas intenções, se a gente for pelas nossas próprias forças, isso só vai conduzir a gente para um deserto, para uma vida árida. E a realidade é que nós, fora da igreja ou dentro da igreja, estamos famintos. E o que a gente tem de melhor não resolve nada. Como a gente pode saciar isso? O nosso anseio, na verdade, é pelo imaterial. E se você quiser ver mais a respeito disso, dá uma olhadinha no vídeo sobre espiritualidade. Vou deixar o link aqui embaixo. A gente sabe que frequentar uma igreja pode ser uma coisa realmente muito boa. Mas por melhor que seja, é uma coisa muito limitada. É preciso alguma coisa muito mais profunda para que essa nossa sede interior seja saciada. A gente precisa, de fato, desejar, buscar e descobrir. E quando a gente descobre, quando a gente acha, isso muda toda a vida, toda a nossa cosmovisão. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa experimentar mesmo, na prática, tudo aquilo que a gente descobrir na Bíblia. O Salmo 34, verso 8, fala pra gente provar, experimentar e ver como Deus realmente é bom. A vida cristã é prática. Os ensinos da Bíblia são práticos mesmo, não são linguagem figurada só, não. E no capítulo 1 do Evangelho de João, nos versos 35 a 39, a gente vê que 2 discípulos de João Batista, quando ouviram João Batista chamar de Jesus, de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, resolveram seguir Jesus. E quando Jesus viu, se virou para eles e perguntou: o que vocês querem? O que vocês estão buscando? Aí eles perguntaram: mestre, onde é que você mora? Onde é que você está hospedado? E aí Jesus falou: venham e vejam. Esse convite de Jesus é um convite para nós também. Você quer descobrir mais a respeito da vida espiritual mais profunda com Deus, saindo da superficialidade? Então vá até Ele e veja. E uma forma da gente ir e ver são as disciplinas espirituais. É para isso que elas servem. O que elas são, então? São ferramentas para guiar a gente na busca espiritual. Elas funcionam mais ou menos como os tutores funcionam para as plantas. Quando você tem uma plantinha que é trepadeira e você quer que ela suba por determinada parede ou fazendo um determinado caminho, o que você faz? Você vai colocando apoios para que a planta vá sendo suportada por esses apoios e vá fazendo o caminho que você deseja que ela faça. Então, as disciplinas espirituais são assim também, são como tutores para a gente, para a nossa vida espiritual. São suportes, apoios, para que a gente possa estar experimentando aquilo que Deus tem preparado para nós. São facilitadores que trazem liberdade. Não são um fim em si mesmos. Uma coisa muito importante é que elas são para pessoas comuns, são para todo mundo, não é só para aqueles super espirituais, para aquelas pessoas que são mais pensativas, mais contemplativas, mais interiorizadas. Não são para os gigantes da fé, são para os anões como eu também. Elas servem para nos libertar do nosso egoísmo e do nosso medo. Se você der uma olhadinha lá no livro de Gênesis, você vai ver que uma das consequências do pecado foi o medo que Adão e Eva tiveram e fez com que eles se escondessem de Deus. Outra consequência foi o egoísmo também, que eles passaram a pensar só em si, passaram a se acusar mutuamente, acusar Deus também. E as disciplinas espirituais libertam a gente desse egoísmo e desse medo. E elas não são enfadonhas, não são chatas. Ao contrário, se você fizer direitinho, elas envolvem muito riso, muita alegria, até mesmo canto e dança. Elas, por um lado, não são difíceis. Elas servem para todo mundo, até para iniciantes.
Porque todos nós, mesmo que a gente já ande com Jesus há um tempão, na verdade todos somos iniciantes, todos estamos engatinhando aqui. Basta ansiar por Deus. Por isso elas não são difíceis. Mas por outro lado, elas são difíceis. Sabe por quê? Porque a gente é ignorante, a gente não sabe como é. A gente não sabe como fazer. E a força dos nossos maus hábitos é muito grande. A força de vontade só não adianta. E acaba revelando aquilo que a gente traz dentro do nosso coração. Que é o que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 12, verso 34. A boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E no início da aplicação das disciplinas espirituais, a nossa boca vai acabar revelando tudo aquilo que está dentro do nosso coração. E o que importa não é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente é. Não são as nossas ações, mas principalmente as nossas reações. Elas é que revelam aquilo que a gente é de verdade aqui por dentro. E uma coisa importantíssima quando a gente fala em disciplinas espirituais é a gente saber que não é para seguir um conjunto de regras, não. Mas o que importa é a atitude do nosso coração. Se você seguir os passos todos certinho, mas a sua atitude interior for errada, não vai adiantar nada, vai ser só perda de tempo. Não é uma vida de deveres religiosos, mas de relacionamento com Deus. A gente recebe um dom, um presente de Deus quando a gente as pratica. Mas a gente colabora para que isso aconteça por meio das disciplinas, para que Ele faça a sua obra em nós. É mais ou menos como faz o agricultor. Se você for prestar atenção, como é que ele faz? Ele ara a terra, deixa ela fofa, com ar, ele molha, coloca a semente lá, mas ele não pode fazer com que a semente germine, ele não pode fazer com que a planta cresça. Quem faz isso é Deus. O agricultor só fornece as condições mais adequadas. E com isso, um belo dia, quando a gente for ver, a gente vai estar com um novo eu natural, já livre daqueles hábitos ruins antigos e com novos hábitos bons. Vai ser um novo eu não forçado, não vai ser um teatro. Você vai ter se tornado de fato aquilo que Deus deseja que você seja. Só para fins didáticos, a gente divide as disciplinas espirituais em 3 grupos. As disciplinas interiores, as disciplinas exteriores e as disciplinas comunitárias. As disciplinas interiores são disciplinas que você pratica diante de Deus, só você e Ele precisam saber disso. Como a meditação, a oração, o jejum e o estudo. As disciplinas exteriores já se tornam mais visíveis para que outras pessoas vejam. Elas são resultado de disciplinas que começam como interiores, mas acabam desembocando em alguma coisa exterior, como a simplicidade, a solitude, a submissão e o serviço. E as disciplinas comunitárias são aquelas que a gente exerce dentro da igreja, junto com o nosso grupo local de irmãos, como a confissão, a adoração, a orientação e a celebração. Vamos ver cada uma delas? Começando pelas disciplinas interiores. O que é meditação? Ao contrário do que as religiões orientais falam, a meditação não é você esvaziar a mente. É uma contemplação interior com foco em Deus. É você encher a sua mente com assuntos relacionados a Deus e a pessoa dele. Ouvir o que Deus tem para falar para você e obedecer. Desenvolver uma amizade com Deus, uma intimidade. E é um exercício que, conforme você vai fazendo, se torna tão simples e natural quanto a respirar. E a meditação não afasta a gente do mundo, mas nos prepara para viver dentro dele. Se você nunca fez meditação bíblica, cristã, comece com 10 minutos, pare tudo que você está fazendo e fique lá, alimentando a sua mente com as coisas de Deus, com a palavra dele, falando com ele, ouvindo a voz dele, pensando em coisas que você já leu a respeito dele, a respeito de você na Bíblia, a respeito do relacionamento dele com a gente. O que é oração? A gente já viu um vídeo sobre oração e um vídeo sobre devoção também que a gente falou a respeito disso. Mas como disciplina, é algo que cria vida e que muda a vida. Faz com que a gente vá tendo experiência de santidade e se tornando santo, separado para Deus, diferente daquilo que a gente era antes. E ela muda também o mundo. Ela transforma os nossos desejos. Tiago, no capítulo 4 da sua carta, verso 3, fala que muitas vezes a gente, nas nossas orações, faz pedidos que a gente não recebe porque a gente pede mal, motivado pelos nossos prazeres. E a oração ajuda a gente a começar a pensar, não como a gente pensava antes, mas começar a pensar como Deus pensa. A gente tem uma transformação dos nossos pensamentos. E é uma coisa que precisa ser aprendida, exercitada, experimentada, inclusive com erros e acertos. É um aprendizado de fato.
É a diferença mais ou menos entre os corredores eventuais e os maratonistas. Nenhum maratonista começou já correndo mais de 40 quilômetros, mas começou com pequenas corridas que ao longo do tempo foram aumentando, até chegar em 42.195 metros. A oração envolve expectativa de mudança, falar e ouvir a Deus, inclusive na intercessão, para saber o que você deve pedir pela outra pessoa, para saber se é você que deve pedir ou se é outra pessoa que deve interceder por alguém. Você quer começar a orar, quer começar a interceder, comece com problemas menores. Não comece pedindo que Deus ressuscite alguém, não comece pedindo a cura de um câncer, comece pedindo por uma dor de cabeça do seu amigo, pela unha encravada da sua avó. Eu já tive essas experiências e é muito legal a gente ver Deus atendendo essas nossas orações específicas. A partir daí, sua fé vai ser alimentada, vai ser fortalecida para que você comece a experimentar pedidos cada vez mais robustos. E importantíssimo, não é preciso ter só fé não, é preciso ter compaixão. Quando você tem compaixão pelo outro, você é de fato um bom intercessor. E é aí que você se sente motivado a dar para alguém algo que ultrapassa o seu poder, aquilo que você poderia dar, e leva você para a oração, porque Deus é ilimitado, Ele pode dar aquilo que a pessoa está necessitando. E não precisa fazer nenhuma oração complicada, com palavras rebuscadas, nada disso. Só precisa de sinceridade, de honestidade e de confiança. Não confiança nas suas orações, que você está usando as palavras certas, a fórmula certa, mas confiança no Deus a quem você está dirigindo a sua oração. Imagine que aquilo que você está pedindo já aconteceu. Isso pode abrir as portas da sua fé. Não é determinar ou manipular Deus. A gente hoje em dia ouve muito isso. Determine, meu irmão. Não determine nada não. Deus é quem determina. A não ser que Ele diga para você, determine, diga isso, declare isso. Aí você faz. Mas você não tem o poder de obrigar Deus a fazer o que Deus não quer, o que Deus não determinou. Mas peça para Ele que diga para você o que você deve fazer, o que você deve pedir. Às vezes o resultado de uma oração atendida, tem gente que acha que é coincidência, mas uma coisa é certa, as coincidências são bem mais frequentes quando a gente ora. A oração não leva tempo não, mas ela deve ocupar todo o nosso tempo. A gente já falou sobre meditação, que leva à oração, e agora nós vamos falar sobre o jejum, que acompanha a meditação e a oração. O jejum não é uma mortificação pessoal ou um sofrimento, não deve ser isso. Nem deve levar a gente à inanição. Ele, apesar de ser benéfico para o corpo, vários nutricionistas até já chegaram à conclusão de que um jejum ocasional faz bem. Não é uma greve de fome, mas ele é uma forma de privação voluntária. Em geral, é de alimento ou de água também. Apesar de que o jejum de água não deve ser muito prolongado, porque senão pode afetar os seus rins, a não ser que você tenha uma orientação sobrenatural de Deus e um sustento sobrenatural dele, como foi com Moisés lá em Êxodo, no capítulo 34, 28, que fala que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada, só sustentado por Deus. Mas se você não tiver uma orientação específica de Deus para isso, faça jejum só de alimentos, não de água. Ou ele pode ser um jejum parcial também, de determinados tipos de alimentos. Daniel, no capítulo 10, verso 3, fala que ele ficou 21 dias sem provar nenhum manjar, nenhuma comida mais gostosa, mais desejável. Isso é um tipo de jejum também, é uma privação. E pode também ser um jejum em grupo, como por exemplo o que está lá em Esdras, no capítulo 8, versos 21 a 23. Um jejum convocado por Esdras para que Deus os guardasse durante a viagem que eles iam empreender, que era bastante longa e perigosa. Pode existir também jejum de coisas, como de sono. Você resolve fazer uma vigília, você está abrindo mão do seu tempo de sono para se dedicar a Deus. Mas o jejum propriamente dito, é de alimento. O jejum para Jesus era uma coisa natural. Ele, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 6, verso 16, ele não falou assim, você se jejuar, ele falou, quando você jejuar. Então ele partiu do pressuposto que a gente vai jejuar de vez em quando. E aí ele deu orientações, não faz para aparecer e tal, faz só entre você e o Pai. E o Pai que vem em secreto vai te recompensar. O jejum, então, deve ser algo discreto.
e o centro dele é Deus. Olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, verso 37. Está falando de uma profetisa chamada Ana, que vivia no templo na época em que Jesus nasceu, e fala que depois que ela ficou viúva, nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Então o jejum serve para adorar a Deus, é para isso que ele serve principalmente, como disciplina. E ele revela aquilo que nos domina. Se você ficar um tempo mais longo jejuando, você começa a sentir falta de um monte de coisa. E essas coisas de que você sente mais falta são coisas que dominam a sua vida. E o jejum ajuda a gente a se libertar delas. O jejum lembra a gente também de que é Deus que nos sustenta. Aquele texto que Jesus falou em Mateus 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus é que sustenta a gente, inclusive fisicamente. Você nunca jejuou e você quer começar? Comece com um jejum parcial, ou seja, só de alimento, ou só de determinados tipos de alimentos, de 24 horas. Agora, tome cuidado se você for diabético, se tiver gestante, se for cardíaco, se for idoso. Consulte o seu médico antes para saber os cuidados que você deve tomar com o jejum, tá certo? E a última disciplina interior é o estudo, que serve para transformar a nossa mente. Como Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O estudo ajuda a gente a pensar nessas coisas, a meditação também. Mas a diferença entre um e outro é que o estudo torna os nossos pensamentos mais ordenados. Enquanto a meditação é mais devocional, o estudo é mais analítico. A meditação é como saborear um prato delicioso e o estudo seria mais a receita para se fazer aquele prato. O estudo pode decorrer de leitura e também pode vir de observação. Você lê as coisas, lê as pessoas, lê o mundo. Você pode ler livros verbais, como a Bíblia, livros devocionais, livros escritos por outros autores. E você pode ler livros não verbais, pessoas, instituições, relacionamentos, culturas, nós mesmos. O estudo é feito mediante a repetição, concentração, compreensão e a reflexão. Ele sempre deve resultar em reflexão, em alguma aplicação prática, algum resultado. E deve ser feito com humildade, sabendo que não é acúmulo de informações. No Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus fez a sua oração sacerdotal e no verso 3 ele falou assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A finalidade do estudo é essa: conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, e a Jesus, o Filho enviado pelo Pai. Não é acumular informação. E você deve sempre fazer perguntas relevantes. Você nunca estudou e quer começar como disciplina? Comece com algum livro menor da Bíblia, algum livro mais fácil de entender, por exemplo, os Evangelhos. Você quer mais dicas de como fazer estudo bíblico? Dá uma olhadinha nos livros que eu já postei sobre como estudar a Bíblia. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Vamos ver agora as disciplinas exteriores. A primeira delas é a simplicidade. O que é isso? É integridade, ao contrário de ambiguidade. É você ter foco interno com consequências externas. Essas consequências externas são viver sem ostentação, sem consumismo. No mundo de hoje, o herói é aquela criança que era pobre e que pelo seu esforço acabou se tornando rico. Mas você já parou para pensar que o verdadeiro herói pode ser aquele que é rico e resolveu voluntariamente se tornar pobre? A simplicidade está centrada em buscar primeiro a vontade de Deus para a sua vida, nas suas circunstâncias, sem ansiedade. O Salmo 24, capítulo 1, fala que Deus é o Senhor de tudo. Toda a terra e tudo que ela contém pertencem a Deus. E o Salmo 62, verso 10, fala para a gente não colocar o nosso coração nas riquezas. Da mesma forma que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nos versos 19 a 21, 24 e 33. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem
acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas? O que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, todas essas coisas que fazem com que a gente se preocupe e que Jesus mencionou nos versículos anteriores. E como que a gente faz isso? Considerando que tudo que a gente tem é uma dádiva de Deus, sabendo que Ele cuida da gente, daquilo que Ele deu para nós, e colocando essas coisas à disposição dEle e das outras pessoas também, conforme Ele quiser, e com sensatez, comprando por utilidade e não por status ou modismo, rejeitando tudo aquilo que cria dependência ou que vicie. Pode ser café, refrigerante, chocolate, chimarrão, cigarro, álcool, trabalho, redes sociais, qualquer coisa que possa viciar você. Pode ser que para o outro não seja um problema nenhum, não crie nenhuma dependência. Se para você for um problema, rejeite. Rejeite também tudo aquilo que cria opressão, racismo, machismo, autoritarismo, qualquer tipo de preconceito. Periodicamente, exercite dar coisas a que você tenha se apegado. Isso vai fazer bem para o seu coração. Recuse propagandas. Elas fazem você acreditar que alguns desejos seus são necessidades, quando isso na verdade é uma mentira. Recuse fazer dívidas desnecessárias. Pense 2, 3, 4, várias vezes antes de você fazer uma dívida. Aprenda a desfrutar as coisas sem possuir. Minha família e eu experimentamos isso na temporada que a gente morou em Florianópolis. Nós moramos 4 anos lá e durante esse tempo houve uma época em que a gente resolveu se desfazer de tudo que a gente tinha e ficar morando alugado durante a baixa temporada nas praias. Os imóveis eram decorados para poderem alugar no verão e a gente ficava ali pagando baratíssimo e desfrutando o que o proprietário colocava ali à nossa disposição. Nós chegamos a morar de frente para o mar, num condomínio com piscinas, quadra de tênis e pagando R$100 por mês. Aprecie a criação. A gente às vezes fica tão preso às novidades tecnológicas que não para apreciar a grandeza, beleza e maravilha de tudo aquilo que Deus criou e colocou para a gente usufruir de graça. Aprenda a falar a verdade, a não ter palavras dúbias. O seu sim ser sim, o seu não ser não. Recuse distrações que afastam você do reino de Deus. Que tipo de distrações? Vai depender do que vai ser prejudicial para você e vai acabar te afastando de Deus e do reino dele. Pode ser comida, pode ser necessidade de segurança, pode ser até sua família, os seus amigos, o seu emprego. Tenha discernimento para ver, é uma distração e está me afastando de Deus. E se você nunca experimentou a simplicidade e quer começar a exercitar isso, comece dando uma olhada no seu guarda-roupa, nas suas coisas e dando para outras pessoas coisas que mesmo que você goste muito, você não usa há mais de um ano. Outra disciplina exterior é a solitude. Não é solidão. A solidão pode trazer medo de abandono e é um vazio do lado de dentro. Você sente aquela necessidade de estar com as pessoas, com medo de ser abandonado. A solidão é, ao contrário, o interior totalmente preenchido. E não precisa necessariamente você estar envolto por um vazio do lado de fora. Pode ser no meio da multidão. Você pode não estar conversando com ninguém e estar com o seu interior em comunicação constante com Deus, em silêncio, ouvindo o que Ele tem para te falar. Por que a solitude é importante? Porque existe problema tanto em não conseguirmos ficar sozinhos, como em não conseguirmos viver em comunidade. Se você não consegue ficar sozinho e está sempre ali em comunhão, direto com as pessoas, isso pode trazer palavras vazias no seu contato com os outros, no seu relacionamento com os outros. Já se você não consegue viver em comunidade e vive sempre em solitude, mas sem desembocar em comunhão, isso pode trazer narcisismo, vaidade, você achar que você se basta, que você é melhor do que os outros, que conviver com os outros não vale a pena. Eu tenho esse perigo. Eu sou uma pessoa que ama
ficar sozinha, que precisa disso para recarregar a bateria, e eu preciso tomar muito cuidado com isso. Mas a solitude, como disciplina, serve para você aprender a ver e ouvir os outros de verdade, e dá para você sensibilidade e compaixão para lidar com as pessoas. E você sabia? A chave para o silêncio não é a ausência de ruído, é o controle sobre as suas emoções e os seus pensamentos. O capítulo 3 de Eclesiastes, no verso 7, fala assim: há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. A solitude equilibra isso, o tempo de calar e o tempo de falar. E Provérbios, capítulo 25, verso 11, diz que a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. É muito preciosa, mas precisa ser dita no tempo certo. Não são palavras vãs, palavras frívolas, palavras abundantes até. Isso a gente aprende na solitude. A gente aprende a ter confiança no controle de Deus sobre tudo, até sobre a nossa reputação. Quando você resolve deixar para Ele defender você, e você não tem necessidade de ficar se explicando, se justificando. Você quer aprender a solitude? Comece com pequenas solitudes ao longo do seu dia. Não precisa fazer um retiro de um mês isolado de todo mundo. Comece com pequenos momentos de solitude. Quando você está acordando, fique um tempo ali sem falar com ninguém, falando só com Deus, nos seus pensamentos, sem proferir nenhuma palavra. Ou durante o seu café da manhã, saboreando os alimentos, sendo grato a Deus por Ele ter providenciado aquilo para você, sentindo o cheiro do que você for tomar, chocolate, café, o pão quentinho. Durante o engarrafamento, aproveitando para meditar, pensar nas coisas de Deus. Durante o tempo em que você está caminhando pela rua, indo para o trabalho, indo fazer compras, indo buscar os filhos na escola. A submissão também é uma disciplina exterior. Ela é simbolizada pela cruz. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é submissão. Tomar a cruz e seguir a Jesus. E a submissão muitas vezes é distorcida, inclusive pela religião, trazendo prisão e manipulação em lugar de liberdade. Você sabe por que a submissão liberta? Porque a gente não precisa fazer tudo do nosso jeito. Por meio da submissão você aprende que isso não é tão importante e que de vez em quando vale a pena ceder. A gente aprende a ver o próximo com apreço e respeito. E a gente aprende que a gente pode abrir mão dos nossos direitos para a gente se ver livre de raiva e amargura. Desrespeitar algum direito seu, deixa para lá, não tem problema. Aprenda a deixar para lá. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versos 39 e 44, Jesus ensinou assim: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. A submissão ensina a gente a conseguir fazer isso. E aí a gente vai aprendendo que o segredo da felicidade não é a autorrealização, é a autonegação. Só que a autonegação não é autoaversão ou automortificação. E sim você aprender quem você é de verdade, qual é a sua identidade. Isso traz uma autoestima forte e saudável, que permite que você valorize o semelhante também. Você não precisa pisar nele, você pode dar para ele a primazia também. Olha o que está em Marcos, no capítulo 9, verso 35. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E o limite da submissão é quando a obediência se torna uma coisa destrutiva. Por exemplo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 13 e 14, ele fala para a gente se submeter às autoridades, porque elas provêm de Deus. Mas em Atos, no capítulo 5, verso 29, quando Pedro, esse mesmo Pedro que escreveu isso, recebeu ordem dos sacerdotes judaicos de não falarem mais a respeito de Jesus, ele falou: olha, vocês mesmos devem julgar, a gente deve obedecer a vocês ou a Deus. Quando entra nesse conflito, a obediência a Deus se torna principal, se torna mais importante. Só que o repúdio às ordens que extrapolam a vontade de Deus deve ser com firmeza, mas com mansidão. A quem que a gente deve ser submisso? A Deus, a Bíblia, a nossa família, ao próximo, à igreja. E se você quiser saber mais a respeito do que é igreja, dá uma olhadinha no vídeo que eu já postei sobre isso. A gente deve ser submisso também aos necessitados, servindo-os, e à natureza, cuidando dela. Foi essa a ordem que Deus deu pra gente lá no início do livro de Gênesis.
A autoridade não está ligada a posições ou títulos, ou símbolos externos. E mesmo aquelas autoridades que você está vendo nitidamente, que estão extrapolando aquilo que receberam de Deus, devem ser alvo da nossa oração e da nossa ajuda se tiver ao nosso alcance. Mais pra frente eu vou postar um vídeo também sobre autoridade e submissão. Outra disciplina é o serviço. Enquanto a submissão é simbolizada pela cruz, o serviço é simbolizado pela toalha. Olha o que está em João, no capítulo 13, versos 4, 5, 14 e 15. Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E depois Jesus falou: se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O serviço é uma série de pequenas mortes diárias e liberta a gente da necessidade de ordem hierárquica, da gente se sentir por cima e ter outros por baixo de nós. A autoridade no reino de Deus é de função, não é de posição. E ela foi revogada por Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 20, nos versos 25 a 28, ele disse: os poderosos dominam e oprimem os seus subordinados, mas entre vocês não deve ser assim. Todo aquele que quiser ser grande deve ser aquele que sirva, da mesma forma que eu, que não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. O serviço deve ser algo feito com humildade, algo silencioso, discreto, que não precisa aparecer, sem preocupação com os resultados, sem preocupação com agradecimentos também, sem fazer distinção entre as pessoas, servindo os fracos, mas servindo os fortes também. Deve ser algo constante e não só ocasional, e sem se importar se os outros vão se aproveitar da gente. Mesmo que isso aconteça, a gente deve servir os outros. E isso para mim é uma grande dificuldade, confesso para você. O serviço deve ser um estilo de vida por amor a Jesus. E a gente deve também aprender a permitir que os outros nos sirvam. Existe gente que sabe servir, mas não sabe ser servido. A gente deve aprender as duas coisas. E se você quer começar, tanto a submissão como o serviço podem ser começados em casa, com a sua família, com os seus amigos, aprendendo a fazer sua cama, trabalhando pelos seus queridos sem que eles nem mesmo percebam. Vamos ver agora as disciplinas comunitárias? A primeira delas é a confissão. Os evangélicos não gostam muito da confissão, acham que isso é coisa de católico, mas se você for olhar lá na carta de Tiago, capítulo 5, o verso 16 fala assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É disso que a gente está falando, é dessa disciplina da confissão. Ela traz cura e traz transformação do nosso espírito através do perdão que a gente recebe. A gente deve lembrar que a igreja é uma comunhão de pecadores. Todos nós somos doentes, em maior ou menor grau. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos no mesmo hospital. Por isso é que a gente pode exercer essa disciplina da confissão, sabendo que se alguém está confessando para mim, eu não sou melhor do que ele, eu sou tão ou mais doente do que ele. A gente nunca deve negar a nossa humanidade e toda a falha decorrente daí. E como que a gente deve fazer a confissão? Sendo específico, chamando o pecado pelo nome, tendo aversão a ele, querendo evitá-lo e confessando para alguém que seja uma pessoa empática e em quem a gente confie. E se alguém escolher a gente para fazer sua confissão, a gente deve saber ouvir, nos sujeitando à cruz de Cristo, orando por discernimento, ouvindo calado sem interromper, tendo compaixão e principalmente orando pela cura da pessoa, em vez de ficar dando conselhos. Outra disciplina comunitária é a adoração, que é experimentar a Deus na reunião dos nossos irmãos, no mesmo espírito. Qualquer forma de adoração serve, desde que a gente coloque Deus em primeiro lugar. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 12, verso 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento, segundo Jesus. Isso é colocar Deus em primeiro lugar, amando com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa
nossa alma. E durante a adoração a gente deve lembrar que o líder do culto não é o padre, não é o pastor, não é quem está conduzindo os louvores. O líder do culto é Jesus. É Ele que conduz a gente na adoração também. E tudo o que acontecer durante aqueles momentos de adoração deve vir dele, da orientação dele. Até mesmo as interrupções, um bebê que chora, uma criança que passa correndo no templo. E tudo isso deve despertar na gente gratidão e dependência de uns em relação aos outros. O resultado da adoração também é obediência. E se você quer começar a desenvolver a adoração como disciplina, experimente chegar 10 minutos mais cedo, orar por todas as pessoas que vão falar ou fazer alguma coisa ali durante aquele período em que a gente vai estar reunido, e cantando, falando e orando com todo o seu coração. Outra disciplina comunitária é a orientação. O que é isso? É receber direção de Deus, para saber a vontade dele por meio da direção que a gente recebe dentro do corpo de Cristo. Por exemplo, é o que aconteceu lá no livro de Atos, no capítulo 13, versos 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Isso é orientação como disciplina. Não é o voto da maioria, é receber a orientação de Deus por unanimidade. Só que não precisa ser toda a igreja reunida. Pode ser um grupo em quem você confie. E aí vocês vão orar juntos até que Deus fale. E Deus vai falar confirmando no coração de cada um daqueles ali a vontade dele. Quando que a gente busca isso? Quando a gente está querendo uma orientação a respeito da nossa vocação, que carreira seguir, se é para ser pastor, fazer um seminário, ser padre, se é para fazer determinada faculdade ou outra, quando você está querendo casar, quando você quer a orientação dentro dos seus negócios, ou como você deve agir a respeito de algum problema na sua vida ou na vida da sua família. Existem perigos? Existem. Perigo de manipulação, de controle, de alguém ali ou de um grupo todo estar com o coração duro e não querer ouvir a voz de Deus, de receber alguma orientação que vá contra a Bíblia, de ter interferência de alguma falha humana. Tudo isso pode acontecer. Por isso é super importante que haja unanimidade, inclusive no seu coração. Você quer isso? Comece buscando um orientador que seja alguém maduro, com quem você naturalmente se identifique. E aí vocês vão começar a orar, se encontrar várias vezes, para que Deus vá falando nas situações específicas que vocês colocarem ali. E a última disciplina comunitária é a celebração, que é a alegria, é o júbilo da gente estar junto, louvando a Deus, cultuando a Deus. Lá em Lucas, no capítulo 4, nos versos 4 e 5, Jesus lê um texto na profecia de Isaías, quando ele começou o ministério dele, que fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Um ano de júbilo, de alegria, mais ou menos como era o ano do jubileu, que aparece lá no Antigo Testamento. Lá em Levítico, no capítulo 25, verso 21, Deus está falando através de Moisés a respeito do ano do jubileu, que era um ano em que era proclamada libertação aos cativos, as dívidas eram perdoadas, as terras que haviam sido vendidas voltavam para os herdeiros originais, e a celebração liberta a gente da preocupação. O segredo é a obediência alegre, é tudo aquilo que Deus fala para nós. Isso não depende de uma música alegre, de você estar numa igreja onde tem um monte de dom espiritual aparecendo, ou de conviver com gente positiva. A celebração é interior, principalmente. Ela é espiritual, ela é genuína. E não adianta a gente querer fazer o contrário, querer fingir que a gente tem júbilo, alegria no nosso coração. A celebração é um resultado de você saber que aquilo que Romanos 8, 28 fala é verdade. Deus controla tudo, todas as situações, e tudo coopera para o seu bem. É ter alegria confiante, como está lá em Filipenses 4, de 4 a 7. Você colocar todas as suas preocupações em cima de Deus, em cima de Jesus, sabendo que Ele vai fazer tudo aquilo que você não pode fazer. E você descansa, você tem paz nisso.
É você viver despreocupado, como Jesus ordena lá em Mateus 6, no verso 25. Não andar ansioso por causa de nada. Os cristãos, na verdade, deveriam ser os seres mais alegres, mais vivos, mais relaxados, mais bem-humorados de todo o universo. E muitas vezes a gente não é. Por quê? Porque a gente não está exercitando essas coisas. E ser bem-humorado não significa ridicularizar os outros. Jesus era uma pessoa super bem-humorada, frequentava festas, estava sempre sendo convidado. As pessoas gostavam de estar com ele, mas ele nunca ridicularizou ninguém. Ele não precisava ter bom humor à base da diminuição do outro. Você quer aprender a celebrar, ter uma vida de celebração? Comece aprendendo a rir. Rir de você, rir de piadas saudáveis, rir de trocadilhos espirituosos. E vá vendo o lado bom, o lado alegre, o lado divertido da vida com Deus. A vida com Deus não é uma vida chata. É uma vida super legal, cheia de aventura, cheia de alegria extrema. Experimente. Se você quiser saber mais a respeito das disciplinas, Richard Foster escreveu Celebração da Disciplina. Foi dali que eu tirei todas essas informações aqui. E uma dessas disciplinas, a simplicidade, ele desenvolveu bem mais no livro Liberdade da Simplicidade. Muito bom, eu recomendo para todo mundo. Se você puder, leia. E na semana que vem, a gente está se aproximando do feriado de 1º de maio, e o assunto vai ser vocação, o chamado de Deus para cada um dentro de uma determinada profissão. Você quer saber a respeito? Então na sexta que vem a gente fala.